E aí, Rafa, beleza? Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Então, primeiro que te agradecer por ter vindo aqui à conferência, né? A conferência de 2022 aqui da Ambra, em Orlando. Prazer. Queria saber o que você está achando primeiro da conferência, qual era mais ou menos assim a sua expectativa, quando que você chegou, o que você está achando aí da cidade, da conferência, dá as suas impressões iniciais. Primeiro de tudo, né? Uma satisfação enorme, né? Um momento especial para mim. A formação no mestrado em si já é uma conquista, né? O mestrado vem sendo uma conquista e a conferência, né? O congresso, né? Esse momento presencial para mim foi um dos diferenciais para eu poder participar ingressar no mestrado. E está sendo maravilhoso, né? Geração de conteúdo, palestrantes com muita informação, professores, a oportunidade dos alunos poderem palestrar também, né? Trazerem conteúdo variados, né? Conteúdos mais variados possíveis, todos pertinentes ao programa de formação de mestrado. Então eu estou muito feliz, a minha chegada foi muito boa, né? Foi uma viagem longa, né? A gente fez aí algumas escalas, mas chegamos muito bem, né? Estamos muito bem acomodados aqui em Orlando. É uma cidade maravilhosa, um clima maravilhoso também, a gente se sente em casa. O evento em si, considero que está sendo um sucesso. As instalações são muito boas, né? A acolhida foi muito boa, então tanto eu como minha esposa que me acompanhou também no evento, trabalhou ontem aqui no evento, só elogios também, está se sentindo muito bem. E a expectativa é essa, né? A gente continuar aqui no evento, estamos aí na metade, chegando na metade, então a gente quer continuar aí absorvendo o máximo de conteúdo possível. A gente queria poder ficar mais tempo, né? Mas o tempo que a gente pode, a gente está ligado em tudo, né? Podendo aí captar cada informação importante aí para a gente poder agregar ainda mais aí na formação. Então, estou muito feliz até aqui, satisfação enorme. Que bom, fico feliz em saber. E queria também deixar aqui o agradecimento explícito à Mária, sua esposa, que ela fez a fotografia aqui do evento. Sim. Eu vi algumas das fotos, sim, sensacional, fenomenal, sim, simplesmente. Que bom. Em breve o pessoal vai ter a oportunidade de ver no site, vai estar lá as fotos. Claro. E agora, eu queria comentar um pouco sobre a sua palestra. Você teve a oportunidade de palestrar aqui no evento, que foi um momento muito interessante para mim, porque eu atuo como gestor na Ambra, e é engraçado quando a gente vê uma palestra como a sua, que parece que foi feita para mim, né? Então você olha ali e você fala, porque você faz aqui o orçamento, você compara lá o executado com o actual, né? O orçado e o executado. Exatamente. Você falou de KPIs e, assim, são coisas que são desafios que a gente lida no dia a dia, que eu imagino que todo gestor deva lidar no dia a dia. E eu queria saber, assim, da onde que veio esse seu interesse nesse tipo de assunto. É uma coisa que você claramente mostrou muito conhecimento ali. Queria saber um pouco, você me explicasse um pouco dessa sua linha de pesquisa, por que você escolheu esse tema para palestrar? Sim. Na verdade, né, Francisco, a gestão empresarial é um tema muito amplo, né, quando você fala em gestão. Eu trouxe para a palestra algumas perspectivas que eu acho que são classificadas como as mais importantes, né, dentro desse mundo vasto aí da gestão empresarial. Eu busco, né, atuar ainda mais na gestão e trouxe alguns conceitos que estão relacionados mais à minha experiência de trabalho. E eu atuo também na gestão da empresa da minha esposa também, né? Então a gente trabalha conceitos ou práticas de gestão de grandes empresas a qual eu atuo, eu procuro trazer isso para a prática da gestão das empresas menores também. Então quando a gente fala que uma empresa precisa gerenciar recursos, pessoas, os próprios KPIs, empresas menores têm mais dificuldade, né, em fazer a gestão desse tipo de atuação, porque você tem uma estrutura, né, mais enxuta. Então, é normal, né, que empresas menores tenham mais dificuldade. Eu tento fazer uma relação entre o que se espera de grandes empresas e o que se pode aplicar também nas pequenas empresas, você permeando entre empresas de grande e pequeno porte. Então, assim, muito do que eu aprendi, do que eu tenho de experiência, né, na empresa a qual eu atuo, eu procuro fazer uma conversão, né, de uma forma adaptada para as empresas pequenas também. Então você permeia esse assunto, tanto em empresas grandes como empresas menores. E todas as informações que a gente trouxe são pertinentes para a gestão empresarial, né? A gestão em si, ele é um mundo muito vasto, é um mundo relativamente complexo,
né, onde você tem que estar conectado, vamos dizer assim, com todos esses pontos. Então, como você falou, você é um CEO de uma empresa, né, você tem que ordenar ali os recursos dessa empresa, você tem que fazer a gestão de tudo que a empresa faz, né, você tem que ter conhecimento. Então, nesse sentido, a gente procura despertar no gestor a importância de entender um pouco mais sobre questões relacionadas a indicadores, né, principalmente finanças, que a gente fala que é tão importante para movimentar a empresa. E se ele não tem domínio, se não conhece a empresa dele, ele tem uma chance muito grande de que a empresa passe por dificuldades. Sim. Então, nesse sentido, a proposta é despertar, né, interesse pelo tema, principalmente de gestores, né, empresários, enfim, gerentes, CEOs, onde eles talvez não tenham tanto contato com, por exemplo, indicadores ou com demonstrativos financeiros, né, onde talvez seja um mundo um pouquinho diferente, ou um pouquinho distante da realidade deles. Porque a gente vê empresas com excelentes gestores técnicos, né, médicos, por exemplo, que abrem clínicas médicas, mas talvez não são excelentes gestores, administradores que não conhecem tanto o mundo da administração. Sim. Então a gente procura despertar interesse pelo tema, claro, de uma forma didática e muito rápida no tempo que a gente tem, mas despertar o assunto no tema acho que é o principal foco ali da nossa fala. Interessante, interessante. E você faz atualmente o mestrado em administração e gestão aqui na Ambra, né? Primeiro, uma curiosidade, como é que você ficou sabendo da Ambra e há quanto tempo, mais ou menos? Sim. Bom, eu busquei mestrado durante muito tempo, né? Eu me formei um pouco depois, né, do tempo que seria o tempo comum, porque eu fui atleta, fui jogador profissional de voleibol. Então eu demorei ali uns 4 anos, que seria na sequência normal para fazer uma graduação. Fiz a graduação na Universidade Federal e logo em seguida a minha ideia era continuar com o mestrado, só que eu já trabalhava, né? Isso já em 2009. Então eu já trabalhava, então conciliar um mestrado acadêmico ou profissional com o meu trabalho era praticamente impossível, né? Porque os horários não te permitem isso. E isso não avançou no Brasil. Eu acho que a gente ainda está muito atrasado em relação à flexibilização de uma forma consciente, né? Porque você não pode flexibilizar de qualquer jeito. E o mais próximo do que eu encontrei no mercado, né, fiz muitas pesquisas, algumas não encaixavam em função do preço, preços muito elevados, outras pela proposta que não era adequada ao que eu buscava, né, como, por exemplo, aulas 100% gravadas, né, o distanciamento entre colegas de turma, professores, enfim. E a Ambra, eu acho que ela consegue conciliar esses dois mundos, né? Ela consegue trazer a proximidade, mesmo que de forma online, até a dinâmica das aulas eu acho muito, muito importante, e a forma como a gente entrega os trabalhos, como a gente participa das aulas, né, e a interação com os professores. Eu acho que isso é muito importante. Então a Ambra proporcionou isso. O workshop também era um ponto importante. Eu me lembro quando eu fiz a sua entrevista, né, do processo seletivo, eu lembro você mencionando do interesse do workshop. Um diferencial, porque eu acho que aqui a gente está vivenciando tudo isso, né? As palestras, o contato com vocês, né? Você materializa. Eu acho que 100% online ou 100% presencial, nós estamos numa fase de transição. Sim. Né? O meio acadêmico, enfim, a área de educação, ela tem que se adaptado. Eu acho que a Ambra foi bem assertiva nessa proposta. Claro, a empresa já está aí há bastante tempo, né? Sim. Mas o contato que eu tenho, e para mim foi a melhor opção, né? Então, estou muito satisfeito até aqui, espero poder continuar bem aí, estou mais ou menos na metade do mestrado, daqui a pouco entro aí na jornada da dissertação, mas tenho certeza que com o apoio dos professores também, com vocês que estão sempre ligados aí no que a gente precisa, a gente vai conseguir vencer mais esse desafio. Sim, vai dar tudo certo. Vai. E eu até interessante você mencionar isso, né, que eu até mencionei na abertura do evento, que a gente na Ambra, embora o nosso curso seja 100% online, o workshop ele não é à toa. Como eu falei, o presencial, ele é diferente em alguns aspectos do que o online. Não quer dizer que você não seja possível aprender via internet, nada disso, mas existe um aspecto presencial quando a gente se encontra aqui pessoalmente
que é diferente? Eu não sei se é a relação humana, não sei se isso vai ser resolvido pelo metaverso quando chegar numa tecnologia que a gente não conhece hoje, mas ainda existe essa diferença. Eu, pelo menos, sinto essa diferença. Eu acho que a maioria das pessoas sente essa diferença. E é muito bom ter as pessoas aqui presencialmente, né? Conhecer você, sua esposa, todo mundo. E eu tenho mais uma pergunta. Você, o que você já fez no mestrado até agora, em termos de disciplina, de conhecimento que você adquiriu, você já teve a oportunidade de aplicar alguma coisa na sua vida profissional? Você sente que você teve um engrandecimento intelectual, que você realmente aprendeu as coisas? Como é que você vê essa parte do que você aprendeu e da aplicabilidade do que você aprendeu até agora no mestrado? Francisco, com certeza. Eu não posso dizer 100%, mas eu procuro absorver o máximo de conteúdo e, para mim, só faz sentido quando eu consigo aplicar de alguma forma na prática. Né? Dizer que 100% talvez seja um exagero, mas em todas as disciplinas, com certeza, eu busquei referências para, ou no meio profissional, ou na minha vida pessoal mesmo. Né? Exemplo, a disciplina de liderança, né? Que eu gostei muito. Eu gostei de todas as disciplinas, mas liderança, governança corporativa, que é um tema que está tanto em alta. Então, para você ter uma ideia, governança corporativa, eu trabalho, como eu falei, eu trabalho em duas empresas. Né? Uma empresa com 10 mil colaboradores, uma empresa de grande escala, de grande porte, e uma microempresa da minha esposa. Né? E eu tento aplicar tudo que eu posso dentro dessas duas esferas, empresas de grande, empresas de pequeno e micro porte. Então, por exemplo, governança corporativa é um tema totalmente desconhecido para empresas, para microempresas, para a grande maioria. Né? Microempresa, às vezes o dono tem que fazer tudo. E nós conseguimos trazer conceitos de governança corporativa para uma microempresa. Né? Interessante. Onde a minha esposa é a dona, né, proprietária, sócia proprietária da empresa, né? Ela é a CEO, ela é, enfim. E eu atuo como uma figura importante dentro do conselho de gestão dessa pequena empresa, porque a gente consegue profissionalizar essa empresa. Eu estou dando um exemplo, né? Mas que a governança corporativa eu consegui aplicar isso no conceito, né, da gestão de pequenas empresas. Então, para você ter uma ideia aqui, quando a gente quer fazer, a gente acha uma forma. Né? Então, na empresa que eu atuo profissionalmente, né, na qual eu sou contratado, existe uma estrutura de governança definida, existe diretoria jurídica, compliance, enfim, uma empresa com uma estrutura robusta e complexa até. Mas lá tem tudo, né? E eu consigo entender um pouco mais como funciona, né? Consigo ter mais propriedade no assunto pelo mestrado e aplicar, né? No caso, como eu dei o exemplo aqui. E tem outros tantos exemplos, né, de outras disciplinas, gestão estratégica, né? A disciplina de, como eu já falei, de liderança, o próprio projeto de mestrado, trazendo, né, conceitos que para mim já estavam tão esquecidos e que vão ser muito importantes para a dissertação. Então, assim, para mim está sendo uma experiência fantástica, né? Pouquíssimas situações onde eu não entendi o contexto prático do que estava sendo proposto. Então, acho que isso, mais uma vez, eu tiro o chapéu para a Ambra, porque eu acho que o conteúdo programático está sendo muito assertivo, então gera cada vez mais expectativa. Que bom. E o grande diferencial, claro, né? A gente tem uma vida corrida, voltada para trabalho, né? Eu, profissionalmente eu tenho uma agenda muito corrida, então eu faço meus horários, né? E eu acho que o público na qual está sendo proposto, né, o mestrado não é um público iniciante, né? É um público mais avançado. Para esse público eu acredito muito na formação EAD, ou semi-presencial, enfim. Eu acho que é um público assertivo. Tanto é que, como eu falei, o workshop para mim é um complemento. Né? Ele vem a engrandecer a proposta para a qual eu apostei na AMBRA, né? Que é a formação do mestrado à distância, mas aqui a gente, volta a dizer, a gente tem a oportunidade de estar junto, conversar. Né? Eu acho que esse é uma mescla muito importante. Mas diferencial, obviamente, os horários que eu posso flexibilizar. Né? A gente compromete ainda mais a nossa vida pessoal, mas é um momento que a gente precisa para poder colher os frutos mais à frente. Então, parabéns mais uma vez, Ambra, por essa proposta, por esse modelo. Perfeito. Obrigado, Rafael. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no evento. É um prazer te conhecer pessoalmente e é isso. Espero que você goste do resto do evento, do workshop. Obrigado, Francisco.